Olá, amigos! Estou de volta aqui mais uma vez com o Levi's Stadium agora ao meu fundo aqui para falar mais uma vez sobre os 49ers e responder a pergunta que os torcedores estão angustiados. A janela do Super Bowl dos 49ers fechou de vez ou ainda dá para brigar? Pode ser que tenha fechado mesmo, mas eu espero trazer aqui algumas notícias um pouco mais animadoras para o torcedor. Antes disso, só rapidinho falar sobre o draft. Muita gente me pergunta aí se eu não vou fazer um vídeo sobre o draft. Eu até ia fazer um vídeo falando sobre as escolhas do 49ers, mas acabou que eu me enrolei com outros problemas pessoais aqui, acabei não fazendo. Acho que já passou muito tempo. Se por acaso vocês ainda tiverem interesse, deixa aí nos comentários se bastante gente é, curtir esse vídeo e deixar nos comentários o que é o vídeo sobre o draft, eu faço. Tá? Se não tiver tanto apelo assim, deixa passar e bola para frente. Mas voltando à nossa pergunta, vou trazer aqui o motivo, né, de todo mundo estar tá achando que o 49ers já era a janela de Super Bowl. E principalmente aqui, traduzir aqui o tweet, né, os jogadores que os 49ers perderam na free agency esse ano receberam de salário, né, de contrato, 321 milhões de dólares. Né? Então, isso é um sinal de que perdeu muita gente e gente de valor, né? Pelo menos os outros times identificam como jogadores valiosos e pagaram caro para eles por isso. Esse número aqui é até o quarto dia de free agents, né? Pode ser que tenha aumentado um pouquinho depois. E os 49ers gastaram só 37 milhões em contratos de free agents. Então, essa diferença entre o que saiu e o que entrou de 284 milhões de dólares é a maior diferença da história da NFL em free agents. Né? Então, quando você olha para o elenco, é inegável que perdeu bastante talento. O time tem vários buracos que não tinha antes. E além do que perdeu na free agents, trocou também o Dibo Samuel, né? Então, se você agregar o Dibo também nessa conta aqui, a gente está falando de perdas significativas em todas as posições, praticamente, né? Todos os níveis do ataque e níveis da defesa. Então, é natural imaginar que agora com esse monte de buraco e o time numa situação de salary cap mais apertada, porque acabou de renovar com o Brock Purdy, né? Então já não tem tanta margem de manobra para ficar trazendo jogadores na free agents, é natural imaginar que a situação do futuro é complicada. Então, assim, esse ano tem chance de brigar de forma real mesmo pelo Super Bowl? Acho que a primeira variável positiva aí é o calendário, né, dos 49ers, que esse ano não dá para dizer que é uma teta, né, porque nenhum calendário na NFL é uma teta, mas é o mais fácil dentro do possível. Né? Eu diria que nos últimos 15 anos eu não lembro de um calendário dos 49ers ser tão fácil assim. Ele é o mais fácil aqui, se a gente considerar pelo número de vitórias do ano passado, mas mais importante, sobre as vitórias projetadas para esse ano, né, pelas bolsas de aposta. Se você pegar a quantidade de vitórias previstas dos adversários, a dos 49ers é o calendário mais fácil. E não só os adversários são mais fáceis, em tese, do que os 49ers enfrentaram nos últimos anos, mas a disposição do calendário ficou muito mais fácil. Né? Ano passado, os 49ers, ano passado não, 2023, né? Ano passado também. Ano passado e 2023, quando os 49ers chegaram no Super Bowl, eles enfrentaram 4 times que estavam voltando de bye. Né? Então, os 49ers estavam mais cansados, obviamente, tinham jogado na semana anterior e o time estava descansado, voltando de bye. Isso aconteceu 4 vezes na temporada, e o máximo que já aconteceu na NFL. Só 10 vezes isso aconteceu em toda a história da NFL. Já aconteceram 2 com os 49ers nos últimos 2 anos, né, em anos consecutivos. E esse ano, nenhuma vez o time vai pegar um adversário voltando de bye, né? Então vai facilitar demais. Se eu não me engano, nos últimos anos, o 49ers tinha acho que mais de 20 dias de desvantagem de dias de descanso em relação aos adversários ao longo da temporada. Esse ano acho que tem 7 dias de vantagem, né? Então ele vai estar mais descansado que os adversários, no total, 7 dias de descanso a mais. Então, uma situação, um contraste com o que o 49ers estava enfrentando nos últimos anos é gritante na questão do descanso, né? E o nível dos adversários, a gente imagina que deve ser um nível um pouco mais facilitado do que eles enfrentaram nos últimos anos.
Então, só pelo calendário, você já imagina que, bom, dá para pelo menos pensar em uma temporada de 10, 11 vitórias, e chegando aos playoffs, né, você está na briga. Agora, o time tem qualidade para poder tirar vantagem, né, tirar proveito desse calendário mais facilitado, e se chegar aos playoffs, graças a esse calendário, tem bala para brigar com os melhores times, né, porque aí quando chegar nos playoffs não tem calendário facilitado. E aí eu vou trazer aqui as notas do PFF, eu sei que não são perfeitas, né, longe disso, mas é um referencial interessante para a gente usar como balizamento, de 2023, o ano que os 49ers chegaram ao Super Bowl pela última vez, né, quase ganharam, foi até a prorrogação, então é um time que claramente, acho que foi, se eu não me engano, o Seed 1 ou Seed 2, né, na temporada regular, e chegou aos playoffs de forma consistente, e nos playoffs conseguiu fazer o trabalho de casa e chegar ao Super Bowl. Então era um time que não chegou por acaso, né? Realmente fez valer a sua força. O 49ers desse ano tem posição de replicar o que esse time de 2023 fez. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiro no ataque, né? E eu chamo a atenção, eu separei aqui com bloquinhos de linha azul, jogadores que tiveram nota acima de 86, que eu vou chamar de jogadores de nível A, que são jogadores que realmente fazem a diferença. Essa é uma tecla que eu costumo bater muito no podcast do Flags, que a gente fala da força do elenco e tal, mas quem faz a diferença mesmo são esses jogadores mais especiais. E eles acabam elevando o resto, né? Então, esses são jogadores que você realmente precisa ter. Então, a gente teve em 2023, no elenco de São Francisco, o Brock Purdy, né? Então, é difícil você chegar longe se o quarterback não estiver entre esses jogadores nível A. O George Kittle, o Christian McCaffrey, o Trent Williams e o Brandon Ayuk. Então, de cara, você já vai perceber que desses jogadores de nível A, ninguém saiu, né? E jogadores de nível B, que eu coloquei aqui, jogadores que assim, ficaram com nota abaixo de 86, mas acima de 77. Então, é um bom nível de performance aí, que também ajuda muito na qualidade do elenco. A gente teve o Deebo Samuel e o John Feliciano, que é um guard que era reserva e acabou assumindo a titularidade no final, porque você vai ver aqui, né, entre os bloquinhos azuis, a gente tem o Spencer Burford e o Aaron Banks, que eram os dois guards titulares, o Banks ainda continuou titular até o final, né, que tiveram notas péssimas, né, então o resto do elenco teve que fazer muita diferença, porque a linha ofensiva realmente tinha buracos ali. Depois que o Feliciano assumiu a posição de titular, melhorou bem, né? Porque você vê que o center, o Jake Brandon ali em cima, e o Colton McKivitz, que é o right tackle titular, tiveram notas ok, né? Eles não foram bem, mas não chegaram a comprometer demais em 2023. E aí você tinha o Trent Williams fazendo a diferença de um lado e o John Feliciano tapou um pouco do buraco na direita no outro. Né? E aí você conseguiu ter uma linha ofensiva funcional para o resto do time poder brilhar. E até talvez, né, a lesão do John Feliciano no Super Bowl pode ter sido aí o ponto decisivo que acabou fazendo o 49ers, faltando alguma coisa para o 49ers poder abraçar o título naquele ano. E por último, o Jawan Jennings, né, que eu vou colocar aqui como nível C, né, você vê que o ataque dos 49ers jogou muito bem, né, em 2023, foi o número 1 da NFL, né, então só teve um jogador nível C, que foi o Jennings, e o resto está fazendo número só, né. Então, a gente teve 5 jogadores nível A, 2 nível B, e o Jennings completando bem como nível C, e com essa quantidade de jogadores diferenciados, foi possível para o Shanahan entregar o ataque que foi o melhor da NFL em termos de eficiência em 2023. E aí a pergunta que fica para 2025, os 49ers têm qualidade no elenco para repetir essa performance de 2023? E aí eu trouxe aqui um quadrinho que eu fiz. Então, como eu falei, os jogadores de nível A, né, o Purdy, Kittle, o CMC, Trent Williams e o Brandon Ayuk, que todos continuam para 2025, então em termos de qualidade e talento, você tem eles ali. Eu marquei o McCaffrey, o Trent Williams e o Brandon Ayuk, ali num tomzinho meio laranja claro, porque são jogadores que a gente tem um pouco de dúvida se eles vão conseguir repetir a performance de 2023, o McCaffrey e o Ayuk estão voltando de lesões, né? A do Ayuk até é pior,
E o Trent Williams já está meio vovô, né? Quase beirando os 40 anos ali, então em algum momento, algum ano, ele não vai entregar o que a gente está acostumado a ver ele entregar, pode ser que seja esse ano. Então você tem os 5 jogadores, os mesmos 5 jogadores que foram elite em 2023, mas tem alguns pontos de interrogação ali. E os dois jogadores de nível B, o Deebo Samuel e o John Feliciano, a gente já falou, o Deebo Samuel foi trocado, né? E o John Feliciano se aposentou. Então, quem no elenco poderia ocupar essas vagas aí? E aí, eu trouxe aqui o Jauan Jennings como provável candidato aí para ocupar essa vaga. Acho que, pelo que ele jogou ano passado, não deve ter muita dúvida que ele tem condição de ocupar isso. E o Dominic Pune, né, que foi o rookie ano passado, o guard, também foi muito bem. E a gente imagina que ele deve dar um passo à frente nessa temporada. Então, são dois jogadores que a expectativa, inclusive, é que eles joguem nesse nível B e, de repente, até um deles pode beliscar aí o nível A. E eu trouxe mais dois jogadores que são possíveis candidatos ali. O Colton McKivitz, que a gente mostrou as notas de 2023, não foi tão boa. Vai ter muito torcedor aqui pulando da cadeira quando estiver vendo esse vídeo. Imagina pensar em jogador em nível B, mas eu acho que é possível. Eu vou tirar esse quadro aqui, deixa eu trazer. Eu tenho um quadro do McKivitz, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está na tela. Então, desde que ele virou titular, né, em 2023, que foi o ano do Super Bowl, ele teve a nota de 65, foi um pouquinho, né? Mas em 2024 ele já teve uma nota de 72, que é uma nota de nível C, né? Então a gente já estaria colocando ele ali, já é um cara que está contribuindo um pouco mais para o sucesso do time. Você vê que a nota de run block dele foi praticamente a mesma, não foi muito diferente aí de 2023, né? Não é o ponto forte dele, mas em pass block ele teve uma grande evolução. Em 2023 ele era um problema no pass block, e em 2024 ele já foi ok para decente. Então, se ele, né, esse foi só o segundo ano dele como titular, se ele conseguir mostrar um pouquinho mais de evolução, não acho que é tão irreal assim pensar que ele pode beliscar ali, chegar a performar como um nível B. Então, não coloquei ele como um dos jogadores prováveis, né, mas eu acho que é possível. E o outro jogador é o Rick Pearson, né? Vou trazer aqui também as notas dele. Dos últimos 3 semanas da temporada de 2024, né? Como todo mundo deve lembrar, ele tomou um tiro no peito, na off-season. Começou a temporada se recuperando, né? E acabou entrando do meio para o final. E nas últimas 3 semanas ele teve uma performance bem legal, né? Você vê que a nota dele de recepção ali foi 72,8, foi até acima do Jennings, próximo ali do Deebo, e ele foi um jogador que melhor performou nessas últimas 3 semanas, né? Foi líder em jardas e em quantidade de recepções, empatou com o Jennings, né? Lógico que 3 semanas ali, a gente está falando de uma amostra super pequena, não dá para contar que ele efetivamente, esse é o Jennings que a gente vai, esse é o Pearson que a gente vai ver em 2025, mas é um jogador que é escolha de primeira rodada, né? Mostrou alguma qualidade ali no final da temporada, então eu acho que são duas apostas possíveis. Eu marquei em amarelinho, porque assim, não são jogadores que provavelmente vão chegar no nível B, acho que é mais possível a gente ver o Pune e o Jennings ocupando essas vagas, mas tem uma chance, né? Não é provável, mas é possível. Então, no elenco, eu estou enxergando aqui, antes de começar a temporada, 5 jogadores que a gente já viu que podem voltar ao nível A de 2023, e 2 jogadores que já mostraram nível B no passado, podem manter esse ano, quem sabe até surpreender mais que isso, e 2 possíveis apostas. Dentro desses 9 jogadores ali, o Fortnite precisaria conseguir em torno de 4 ou 5 performando no nível A e 2 ou 3 ali no nível B, para ter um ataque de novo top 5 da NFL. Eu não sei, quando eu olho esses jogadores, né, me parece que é possível, não é uma coisa que assim, é certo, né, nada é certo, mas não é uma expectativa tão irreal assim do São Francisco conseguir apresentar em 2025 um ataque entre os 5 melhores da NFL, como a gente já viu nos anos passados.
Onde que está aí o maior calcanhar de Aquiles do time? É a defesa, né? Então, vamos trazer aqui a defesa de 2023. A gente teve só 2 jogadores em nível A, o Fred Warner e o Nick Bosa, né? A defesa dos 49ers não foi tão bem em 2023 como muita gente imagina, né? E tiveram 3 jogadores em nível B, que foi o Charvarius Ward, o Jair Brown, que era rookie, e o Eric Armstead. E os outros jogadores que são bem conhecidos, alguns bem conhecidos, né, foram todos nível C. Então você teve o Lenore, nível C, o Tashon Gibson, que era um dos safety titulares, foi nível C, mesmo o Greenlaw jogou com nível C, o tal do Hofanga acabou machucando, mas era nível C, o Javon Hargrave, nível C, e o nível C nem é lá tão relevante assim, né, tanto que o Isaiah Oliver e o Ambry Thomas, dos jogadores que não foram bem em 2023, acabaram saindo do time titular, né, então marquei eles aqui, mas eles não terminaram a temporada como titulares, então não foram nem relevantes para o sucesso do time, né, no final da temporada, mas também bateram aí no nível C. E o Chase Young, que foi um jogador que eles adquiriram no meio da temporada da trade deadline, também atingiu o nível C, então eles contribuíram, mas não foram tão relevantes assim. Lógico, tem mais jogadores, né, eu esqueci de falar isso no ataque, né, eu fiz a linha de corte em 300 snaps, né, jogadores que contribuíram com pelo menos 300 snaps na temporada, que são um pouquinho mais relevantes, porque os outros jogadores que não tiveram tantos snaps podem até ter tido nota boa, mas num volume de jogo muito pequeno, né? Então a gente vê que para replicar a qualidade da defesa de 2023 também não é tão difícil assim, porque não foi esse espetáculo, né, que a gente gostaria como torcedor. E aí eu fiz o mesmo quadrinho que eu fiz para o ataque, vamos ver aqui. Então, os jogadores de nível A, você tem o Nick Bosa e o Fred Warner continuando, nenhum dos dois tem problema de lesão grave ali, vindo da temporada passada, então a expectativa é que eles continuem performando com jogadores de nível A. O buraco maior ali está no nível B, né? Então o Charvarius Ward e o Eric Armstead, os dois saíram. O Jair Brown continua, mas ele teve um ano de 2024 não tão bom. Então fica aquela dúvida, né? Será que ele consegue voltar para esse nível? Bom, pelo menos você já viu ele atingir esse nível, né? E aí os jogadores de nível C, eu marquei só os que foram relevantes até o final, né? Tirei ali o Ambry Thomas e o Isaiah Oliver. Então a gente tem o Lenore, o Gibson, o Greenlaw, o Hargrave e o Young. Desses, só o Lenore continua, todos os outros 4 saíram. Então você tem de jogadores de nível B e C, vocês veem que eu nem coloquei um espaço entre eles, né? Eu estou olhando o B e o C como um grupo único. Então, de 8 jogadores ali de nível B e C, só 2 continuam no elenco, o Jay Brown e o Lenore. Então, é aí que acho que é a maior preocupação se o 49ers tem qualidade no elenco para conseguir repetir o que fez em 2023. E aí eu coloquei em 2025 que seriam os candidatos, né, a nível B. Então, o Lenore, com certeza, ele teve um ano de 2024 muito bom, até não seria surpresa se ele desse mais um passo e virasse nível A, mas acho que a expectativa seria nível B. O Jay Brown, que pode voltar ao que teve em 2023, e o Renardo Green, que foi o rookie ano passado, mostrou algum talento, um jogador de segundo round, acho que é uma boa possibilidade. E aí para baixo a gente tem o Malik Mustafa, que foi o rookie ano passado, está voltando de lesão, então não é uma aposta tão provável assim, mas tem uma possibilidade. Tem o Gross Matos, que é um jogador de linha defensiva que trouxeram na free ano passado, também é um jogador de segundo round, né? Então tem um capital de draft alto, mas não performou bem ainda na NFL. Ano passado ele estava com lesão. Então, vamos ver, ainda é uma aposta, mas não é muito provável. O Evan Anderson, que foi um rookie ano passado, undrafted, mas mostrou algum talento, de repente ele consegue dar um passinho a mais aí na carreira. E todos os rookies, os primeiros 5 picks, né, dos 49ers esse ano no draft, que é onde está a maior aposta do time para conseguir agregar talento na defesa, o Michael Williams, Alfred Collins, CJ West, Nick Martin e Upton Stout. Nenhum desses jogadores que estão listados aqui, né, tirando o Lenore, são prováveis jogadores de nível B ou mesmo de nível C. Mas é bastante gente, né? Você tem 5 jogadores, 5 picks ali com alguma chance, e mais 6 jogadores que voltam do ano passado. Desses 11 jogadores, o Fernandes precisaria aí que pelo menos 3 performassem no nível B e 5
um nível C que não é um nível que a gente está exigindo muito, né? O nível C ali é 68 de nota no PFF, como a gente já viu, vários jogadores, mais ou menos, né, com o Embiid e Thomas, conseguiram atingir um nível C. Então não é um nível de exigência tão grande. Eu diria que é muito provável que dentro desses 11 aí, os 49ers consigam 5 ou 6 jogadores de nível C. A dúvida maior é se você consegue esses de nível B, né? Por exemplo, o Jair Brown, já deve ter gente também, imagino, que está olhando e fala, pô, Jair Brown, sem chance, né? Pode esquecer. Eu acho que não é bem assim, tá? Vou trazer aqui também alguns números do Jair Brown, só para a gente ver que tem uma possibilidade, né? Ano passado dele foi muito ruim, mas foi muito ruim na defesa corrida, né? Você vê que ele caiu de 2023 de 72,7 para 53,6. E na cobertura, ele caiu um pouquinho, mas não foi muito, né? Então, a performance dele no jogo aéreo não foi muito longe do que ele entregou em 2023. Agora, o jogo corrida é que despencou. E aí eu acho que os jogadores que estão vindo, né, do draft, o Fortaleza mostrou que tem um foco muito grande na linha defensiva em jogadores que podem ajudar no jogo corrido. Eu acho que pode fazer uma diferença grande para o Jair Brown e até para os outros defensive backs, porque a vida dos safeties dos 49ers ano passado foi muito sacrificada porque a linha defensiva fazia um trabalho péssimo no jogo corrido, né? E aí eles foram colocados em situações muito difíceis, né? E aí perdiam tackles, erravam ângulos que eu acho que até não deveria ser o que gostariam de que fosse exigido desse tipo de jogador, né? Então eu acho que, no mínimo, esses jogadores que estão vindo do draft já mostraram no college muita qualidade no jogo corrido. Eu acho que eles podem melhorar bastante, no mínimo, a qualidade do jogo corrido de São Francisco para 2025. E se isso acontecer, eu acho que o nível de qualidade dos safeties deve melhorar bastante, principalmente do Jair Brown. Então, eu não acho tão improvável assim que ele volte a ser um jogador de nível B. Não acho super provável, mas eu acho que é uma aposta razoável, né? Então, quando a gente olha aqueles 11 jogadores que eu mostrei, pensar que 3 deles precisariam jogar nesse nível B, né? Que a gente está falando aí, uma nota próxima de 80 ali no PFF, e todo o resto ali em torno de 70, não acho uma proposta tão irreal assim. Acho pouco provável que o time comece assim ao longo da temporada, mas com o tempo, os jogadores vão se desenvolvendo, vão pegando mais ritmo, principalmente os rookies, eu acho que é viável. Sempre lembrando que se o time começar bem, né, e o calendário sendo mais fácil ajuda bastante nisso, se o front office falar, olha, a gente tem talento ali acertando, de repente acertamos 1, 2 picks ali de cara, você já percebe que algum desses picks do draft deve vingar, dá para a gente brigar por alguma coisa nessa temporada, eles podem agregar mais alguém na trade deadline, como foi em 2023, inclusive, né? O time tinha um buraco ali no pass rush e agregaram o Chase Young, que não fez uma puta diferença, mas tapou um buraquinho que o time tinha ali. Então, pode ser que desses jogadores que eu mostrei, eles não consigam ocupar todas as vagas ali de jogadores B e C que o time precisa, mas se ficar faltando só 1 ou 2, dá para trazer esses caras com alguma troca no meio da temporada. Então é isso. Esse é meu cenário que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que o ataque não está muito longe, tirando os problemas de lesões e de idade. Eu acho que dá para sonhar, sim, para o torcedor de voltar a ter um ataque entre os melhores da NFL. E a defesa tem muito mais pontos de interrogação, mas a gente vê que o nível de 2023 também não era tão alto assim para pensar que não tem chance. E somado ao calendário mais fácil desse ano, eu acho que o torcedor dos 49ers pode sim sonhar ainda com beliscar uma surpresa, não entra como um favorito, como entrou nos últimos anos, né, um dos maiores favoritos, mas eu acho que entra como um dos contenders, sim. Mas aí, deixa aí nos comentários, me diz o que você acha, se entra como contender ou se não, se eu tô maluco, se essa janela do Super Bowl já fechou de vez. Obrigado pela audiência até agora e até a próxima. Esse vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor indique para os seus amigos. Até a próxima!